Olá, eu sou Josiane Lussardo, nutricionista pediátrica, e nessa aula eu vou te mostrar como transformar seletividade alimentar em adesão real, usando um método que já ajudou dezenas de nutricionistas a atender com confiança, clareza e resultado. Assista ao vídeo e aprenda 3 coisas essenciais para chegar lá. Como aplicar o passaporte Nutri para parar de agir no improviso e começar a montar condutas que fazem sentido para cada família. A diferença entre fazer comer e fazer confiar e porque isso muda totalmente a adesão das crianças ao plano alimentar. Como mostrar domínio nos atendimentos e encantar os pais desde a primeira consulta com estratégias que funcionam. Você vai entender de forma prática como conduzir o atendimento de uma criança seletiva desde a avaliação até a terapia alimentar, mesmo que hoje você se sinta insegura ou perdida. Mas quem realmente precisa assistir a esse conteúdo é para quem é nutricionistas que querem atender seletividade, mas não sabem por onde começar. Nutricionistas que já atendem seletivas, mas se sentem inseguras ainda. Nutricionistas recém-formadas que se sentem perdidas diante das crianças seletivas. Profissionais que querem aumentar a recorrência do consultório através da terapia alimentar. E para provar que isso funciona de verdade, vejo que algumas alunas do Passaporte Nutri disseram: curso, né? Tudo que eu falo do seu curso para todo mundo, né? Eu falo, gente, olha, o curso da Josi é um curso muito importante, sabe? E ele realmente tem uma características assim absurda. Eu geralmente às vezes eu vou lá e abro algumas aulas, eu reassisto porque eu acho interessante. Eu sempre falo para assim, eu espero que ela nunca tire exclua esse material que tá aqui. Eu amei o curso, eu aprendi muita coisa, né? Dor de águas. Porque eu via que o que eu passava no consultório era exatamente aquilo, sabe? Tá. De todos os sentidos, assim. Das reações das crianças, assim, sabe? Foi bem bom. Tu identifica que o curso te auxiliou no teu trabalho, no desenvolvimento? Porque na pós é muito sucinto, né? Você não tem assim essa questão, a terapia você deve iniciar por isso, não. É só falado, pincelado, né? Sim. Aí assim, sai totalmente perdida da pós, pô, meu Deus, não aprendi nada, né? Assim, pô, de vivência mesmo, né? De experiências, isso é uma parte mais teórica disso. Eu fui bem específico mesmo, gostei bastante. Porque no fim é isso que faz falta pra gente, né? Do que a gente precisa para começar a terapia alimentar, como é que a gente vai começar. Todas relatam o mesmo. Agora elas sabem exatamente o que fazer. Tem segurança para conduzir os seus atendimentos. Agora, deixa eu te contar por que eu criei esse método. O meu objetivo é que todas as famílias realizem refeições tranquilas, sem brigas ou birras, mas sozinha eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo. Por isso, eu preciso de outras nutricionistas engajadas junto comigo nessa meta. E agora é a sua vez. Eu vou te mostrar o que funciona na prática. E aqui você vai entender como parar de improvisar e aplicar o método com segurança. O jeito errado. A maioria das nutris, ela tenta copiar protocolos prontos da internet, sem entender como individualizar para cada criança. Além disso, ignoram o papel da família em todo esse processo. E por que isso falha? Cada criança tem seletividade por um motivo diferente. Usar a mesma abordagem para todas gera apenas frustração, falta de resultado e cancelamentos na agenda. Sem envolver a família, não há mudança real dentro de casa. E qual é o jeito certo? Os 3 pilares. A avaliação profunda e individualizada. Entender o que realmente está por trás da seletividade com uma avaliação sensorial, nutricional, comportamental. Nada de avaliar só a lista de alimentos. 2. Condução estratégica com a família. Mapear as crenças, barreiras e perfis parentais. Trazer os pais para o jogo com orientações reais e aplicáveis. É aqui que você aprende a mostrar domínio e encantar os pais desde a primeira consulta. 3.
Terapia alimentar com método. Conduzir as sessões com técnica, progressão, leveza, nada de forçar, chantagem ou improvisos. Aqui está a diferença entre fazer a criança comer e fazer ela confiar. E por que que isso muda tudo? Porque esse é o jeito certo. Porque você passa a enxergar a criança como um todo e não como apenas uma lista de alimentos proibidos ou alimentos que ela aceita ou alimentos que ela deixou de comer. Com isso você conecta a família, o comportamento e as técnicas numa abordagem que gera real adesão. Agora vamos para 3 exercícios práticos para te ajudar no teu dia a dia. Primeiro, mitos da alimentação. Eu quero que você liste 3 frases que explica por que eles são mitos e qual o risco de usá-las no atendimento. É preciso que você tenha sempre isso na ponta da língua. Um exemplo que eu posso te dar é que quando eu estava na graduação, o que sempre se dizia como orientação era: criança que tem comida em casa, ela não passa fome. Que vergonha! Mas sim, era isso que orientavam os alunos dizer para as famílias de crianças que tinham dificuldade para comer. Então veja o quão absurdo e graças a Deus o quanto as coisas vêm evoluindo. Por isso eu preciso que você liste os mitos que você já ouviu, já presenciou no dia a dia do seu trabalho, das suas condutas, para que dessa forma você já saiba como agir caso escute cada uma delas. 2. Tipos de pais. Lista os perfis dos pais que você atende. Escreve uma frase de acolhimento como uma orientação para ajudar cada perfil de pai. É realmente muito importante entender qual é o tipo de pai, qual é a relação parental dessa família com essa criança. Se são pais mais autoritários ou permissivos, como é a relação desses pais com a criança. 3. Flexibilidade cognitiva. Escolha um alimento rejeitado e responda como aproximar a criança dela sem exigir que ela coma e como apresentar esses alimentos de uma outra forma. Quando a gente pensa em flexibilidade cognitiva, em seletividade alimentar, em reintrodução alimentar, na grande maioria das vezes a gente pensa em alimentos. Mas a dica que eu quero te dar aqui é que muitas vezes a gente tem que pensar fora da caixa e pensar em como a gente pode deixar mais flexível o comportamento da criança para que ela consiga, com o tempo, aceitar os novos alimentos sem brigas ou birras. E eu sempre dou o exemplo que a seletividade alimentar ela é como se fosse um elástico. Então, quando a gente tem um elástico novo, ele está mais durinho, a gente não consegue esticar ele tanto. Mas ao longo do tempo, conforme a gente vai esticando ele, ele vai ficando mais flexível, mais fácil da gente lidar, mais maleável. E é isso que a gente precisa focar muito em crianças com seletividade alimentar. Então, por exemplo, é uma criança que só aceita comer um biscoito de determinada marca. Josi, o que eu faço nesse caso? Bom, o primeiro passo certamente não será a gente colocar um outro biscoito junto para essa criança comer. Mas se essa criança ela come uma única marca de biscoito, muito provavelmente ela já tem a embalagem na mente dela e ela não aceita não só outro biscoito, ela não aceita uma outra embalagem de biscoito. Então a dica nesse caso é você começar retirando esse biscoito de dentro da embalagem. Quanto vale para um nutricionista ter segurança ao atender crianças seletivas sem depender de tentativas e erros? Você pode gastar meses tentando montar um protocolo por conta própria, fazer uma pós cara que não te ensina a atender na prática ou continuar perdendo pacientes por pura insegurança. Ou, dessa forma, você pode entrar para o Passaporte Nutri. É um curso que contém 8 módulos completos com tudo que você precisa do zero à prática, 5 bônus práticos para que você consiga organizar o seu consultório com documentos, laudo, oficina sensorial e também receitas. E um acesso imediato com disponibilidade de certificado após a conclusão. E lembra, temos a garantia de 7 dias. Chega de se sentir perdida diante de crianças seletivas. Clica aqui abaixo e começa agora a conduzir o atendimento com segurança e estratégia e com resultados reais. A seletividade alimentar ela é igual a plantar. Sem solo fértil, nada cresce.